Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui mais uma vez cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje estamos aí para mais um dia de manhã com Deus, dia 20 de agosto de 2025. Quem vos fala nesta manhã é a tua irmã em Cristo, missionária Paula Ferreira. Estamos aí nesta quarta-feira, já no meio da semana, para a glória de Deus. Sejamos gratos ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos carregado no colo. Muitas das vezes são as aflições, os desafios, mas Ele é aquele que nos socorre, que nos ajuda. E nesta manhã não foi diferente. A tua misericórdia se renovou sobre a minha vida e sobre a tua vida, amém? Eu quero aqui agradecer a todos vocês, todos os inscritos, de A a Z, para não esquecer de ninguém. Todos que chegaram, sejam bem-vindos, fiquem à vontade em nosso meio, nessa família virtual. Estamos aí de segunda a sexta, 6 da manhã, com a Bíblia narrada na linguagem de hoje. Estamos em Êxodo, às 7 horas, como agora, a palavra do Senhor para ministrar o nosso coração. E às 18 horas, estamos aí para um clamor forte dos Salmos 91. Sempre Deus dá uma palavra na oração da noite. Sempre Deus dá um chamamento. De repente é quebra de maldição, proteção na família. Sempre o Senhor vai dar uma direção. Mas no final nós terminamos ministrando os Salmos 91, que é um salmo completo, é um salmo de proteção. Eu conto com vocês aí para estar divulgando o canal, curtindo, compartilhando, porque assim o YouTube vai entender que esse canal tem sido bênção para outras pessoas, amém? E hoje o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração para mim e para você nesta manhã, que se encontra lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, e o título é A Vocação de Jeremias. No versículo 5 diz: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aleluias, louvado seja Deus. Vamos falar da palavra, depois nós vamos orar. Palavra forte, palavra gloriosa. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nesta manhã que Deus, Ele é aquele que ama escolher os improváveis. O Senhor é aquele que ama escolher os improváveis, aquele que diz que não pode. Aleluias, e a palavra do Senhor nesta manhã nos mostra o chamado de Jeremias. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu sempre digo que o escolhido, ele não tem escolha, a Bíblia ela é bem clara em dizer, aleluias, quando Jeremias, ele foi chamado para fazer a obra do Senhor. Vamos ver lá no verso 6, ele diz que não passava de uma criança, aleluias, que não sabia falar. A palavra do Senhor menciona Jeremias como profeta chorão, porque quando ele foi chamado como profeta, ele ainda era uma criança, ele não sabia falar. Eu quero te dizer nesta manhã que o Senhor, ele chama os improváveis, aquele que diz que não tem estudo, aquele que diz que não sabe falar no meio da multidão. É esses que o Senhor capacita, é esses que o Senhor mostra, aleluias. E o que o Senhor diz para Jeremias é muito claro, quando ele disse no verso 5 que antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Aleluias, o Senhor diz para Jeremias que antes que ele formasse ele já conhecia, porque a palavra é clara em dizer que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha nos escolhido a dedo. Eu quero te dizer, você não está nesta terra de qualquer maneira, não. Você não foi formado, você não está aqui, você não foi escolhido por qualquer coisa, não. Você foi escolhido, amado, eleito
por aquele que te ama, que te chama pelo teu nome nesta manhã. E Ele manda dizer para mim, para você: ei, aleluias, eu chamo é você. Eu chamo é você que acha que não pode. Eu chamo é você que acha que é incapaz. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é glorioso. O nome dele sempre vai ser glorificado e exaltado. O chamado divino de Jeremias revela para nós a predestinação do ministério profético que ele tinha na vida dele. E assim também para a nossa vida. Nós somos convocados, nós somos capacitados pelo grande eu sou todos os dias da nossa vida. Vamos ver que no capítulo de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8, esse trecho, ele descreve o chamado também de Isaías, que também diz se sentir indigno, mas ele é purificado por Deus para proclamar a sua mensagem, assim como Jeremias, Isaías recebe uma visão de santidade de Deus, aleluias, e é comissionado para um ministério profético. A semelhança entre os dois, o chamado ressalta a natureza divina, a vocação profética e a necessidade da capacitação divina para cumprir essa missão. Podemos ver também lá em Êxodo capítulo 3, o versículo 11 ao 12. E no 4, do 10 ao 12, Moisés também, ele hesita em aceitar o chamado de Deus para libertar o povo de Israel do Egito, alegando a sua falta de fala, a sua falta de eloquência, de não saber falar. Aleluias, ainda diz, manda Arão. Arão sabe falar. Aleluias, eu não sei falar, Senhor. Ali fala, não fala claramente, mas com toda certeza. Moisés também era alguém improvável diante da sociedade, ninguém entendia o que ele falava. Aleluias. Mas o Senhor escolheu foi Moisés. O Senhor escolheu foi a mim, a você. Ele poderia escolher qualquer outra pessoa, mas nesta manhã ele manda dizer que ele conta comigo e com você. Nós, os improváveis, quem era nós sem o Senhor? Quem somos nós sem a presença do grande eu sou? Somos improváveis. E Moisés, com toda certeza, na dificuldade da fala, ele fala: não, eu não consigo falar. Mas o Senhor disse: eu vou colocar Arão do seu lado, e Arão falará com você, você falará com Arão, e Arão vai traduzir para o povo, Moisés. Mas eu escolhi foi você. Aleluias. Aquele que tem chamado, aquele que tem escolha, aquele que é escolhido, não adianta. Não adianta fugir. Porque o Senhor é aquele que capacita. O Senhor é aquele que assegura que a sua presença será real no meio. A história de Jeremias, de Moisés, de Isaías são praticamente iguais. Deus, ele escolhe pessoas comuns e a capacita para realizar as suas tarefas mais extraordinárias nessa terra. Aleluia. Mas eu quero aqui reforçar a importância desses exemplos que todos obedeceram à voz do Senhor. Vamos reforçar a importância de ter fé e da obediência ao chamado divino, mesmo diante da incerteza e da dificuldade que às vezes nós vamos ter sem entender o que é para falar. Aleluias, eu quero te dizer que nós somos filhos de um Deus e escolhidos por Ele. Como diz lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, a Bíblia vai usar a metáfora do corpo sendo formado no ventre materno para ilustrar a incompreensibilidade das obras de Deus. O versículo diz assim: como você não sabe qual o caminho do vento, nem como o corpo se forma no ventre da mulher, também não sabe as obras que Deus faz todas as coisas. Podemos ver que essa passagem de Eclesiastes, ela não afirma diretamente que Deus formou
o indivíduo no ventre, mas ele usa essa imagem para mostrar que há mistério e complexidade na criação e que estão além da nossa compreensão. Aleluias! Assim como o processo de formação de um novo ser no útero, o versículo enfatiza a nossa limitação em entender os caminhos e os propósitos de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos os caminhos e os propósitos que Deus coloca na nossa vida, mas não é para ser compreendido. Jeremias ali não estava entendendo o teu chamado, mas não era para entender. Moisés também não estava entendendo porque ele, mas não era para entender. Isaías, muito menos, porque ele diz que ele era impuro de lábios e o Senhor desceu, aleluias, o anjo do Senhor desceu com uma tenaz e tocou sobre os lábios de Isaías, purificando os lábios. Ou seja, Isaías também tinha lábios impuros. E é esses que o Senhor escolhe, é esses que o Senhor quer. Aquele que o mundo não dá nada por ele, aquele que o mundo despreza, aquele que todos dizem ali não tem jeito, é esses aí que o Senhor escolhe. E aquele que o Senhor escolhe, ele levanta, capacita, faz a tua obra por completo, porque ele é Deus. Eu quero te dizer nesta manhã que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tira esse medo, eu não posso, eu não quero. Tira esse, eu não posso, eu não quero. Mais uma vez eu vou dizer para você que o escolhido, ele não tem escolha. E se o Senhor te escolheu, você pode correr o tanto que você quiser, vai se cansar, porque o Senhor, quando ele tem um propósito na minha vida e na tua vida, vai se cumprir, porque a palavra do Senhor, ele zela por ele. A palavra do Senhor, ele zela por ela. Aleluias. Ele zela, ele anela pela tua palavra. A tua palavra, ela é sim, sim, não, não. Se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Se ele diz que não, é não. Sejamos gratos nesta manhã, porque o Senhor nos escolheu a dedo para ser diferente. Hoje não está aqui Jeremias, não está aqui Isaías, não está aqui Moisés, não está aqui os profetas do passado, mas nós estamos no lugar deles para profetizar, para fazer, para adorar, para ir pregar o evangelho. Eu não sei falar, eu não tenho estudo, mas é você que o Senhor escolheu. Ei, eu quero te dizer nesta manhã, o Senhor está te capacitando. O Senhor vai te colocar no meio dos grandes para mostrar que Ele é Deus. Quem era Pedro? Pedro não tinha letra. Pedro era uma pessoa que não tinha estudo, a Bíblia diz. Muitos falam, quem disse que Pedro não tinha estudo? Ele tinha estudo. Ele não tinha, e muitas pessoas brigam falando que Pedro tinha, mas na Bíblia diz que ele não tinha. Mas aquele povo tinha que entender. Eles falavam, esse homem andou com Jesus. Porque aquele que é escolhido, escolhida de Deus, quando começa a fazer a vontade do Senhor, até a tua maneira de falar é diferente. Aleluias, louvado seja Deus. Você vai ser conhecido, conhecida pela eloquência de falar a palavra do Senhor, de ministrar, de profetizar. Porque aquele que anda com Cristo não tem como não mudar. Você hoje pode não ser nada, não significar nada para o mundo, mas você é muito, muito para Deus. Pedro não tinha estudo nenhum, era um improvável. Tanto que Pedro, tudo dele era pela espada. Prova tanto que ele cortou a orelha de Malco. Mas o dia que ele encontrou com Jesus, porque ele era escolhido, ele foi o escolhido para ser a rocha, aleluias, para ser edificação da igreja sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando Pedro teve o encontro com o Senhor, até a sombra de Pedro, através do Espírito Santo do Senhor, curava. Eu quero te dizer nesta manhã, é improvável do Pai. Aleluias, o Senhor te chamou e te escolheu. Prepare-se para uma grande obra que Ele irá fazer na minha vida e na tua vida nesta manhã. Não diga que você não é capaz, não diga que você não pode, porque você pode. Porque quando Ele te chama, Ele está contigo. E lá no Salmo 139, verso 13 ao 16, aleluias, descreve explicitamente a formação do indivíduo no ventre, uma obra de Deus. E o salmista, lá no Salmo 139, vai dizer: pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, enquanto que em Eclesiastes 11:5 ele usa a formação no ventre como uma imagem para ilustrar a incompreensão humana das obras de Deus, os outros versículos deixam claro que a formação no ventre é de fato uma obra divina. E eu quero te dizer, aquele que te entrelaçou desde o ventre da tua mãe, aleluias, é Ele que te chamou e é Ele que te capacita. Jeremias dos séculos de hoje, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor mandou você ir, vai, Jeremias. Se o Senhor mandou você ir dizer, vai, Isaías. Se o Senhor mandou você libertar aquele povo, vai, Moisés da vida. Porque eles não estão aqui, mas nós estamos fazendo a vez deles. Aleluias. Mas missionária Paula Ferreira, como que pode afirmar isso? Eu quero te dizer nesta manhã. O céu passou, a terra passou? Não. Então até que passe o céu e passe a terra, a palavra do Senhor ainda continuará. Continuará sobre a nossa vida. E nós só temos que obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Ei, Jeremias da terra, o Senhor te chama pelo teu nome nesta manhã. É improvável, Isaías, de lábios impuros, o Senhor te chama nesta manhã. Ei, Moisés, você não sabe falar, o Senhor te chama pelo teu nome nesta manhã. Ele te escolheu no ventre da tua mãe. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ei, Pedro, bruto, parece uma pedra. Ei, que o Senhor vai te dar um coração segundo o coração dele. Vem para a presença e faça a minha obra, porque quando tu tiveres o encontro comigo, Pedro, até a sombra, através do Espírito Santo do Senhor, vai fazer a minha obra. Aleluias, louvado seja Deus. Então nesta manhã eu só quero dizer para você, obedeça ao chamado que Deus te mandou fazer, obedeça o que Ele te mandou fazer nesta terra. Jesus está voltando para buscar a tua igreja, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, e Ele vai requerer de mim, de você, os talentos que Ele colocou sobre a nossa vida, para levar, para cumprir o chamado, a escolha que Ele fez sobre a minha vida e sobre a tua vida. Chega de dar desculpa, chega de dizer que não consegue, que não pode, porque você pode. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E nesta manhã, quem nos fortalece é o grande eu sou, o todo-poderoso Senhor Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. Nesta manhã o Senhor manda dizer para mim, para você, chega de desculpas, porque você não tem escolha. A tua escolha é seguir e obedecer o que papai mandou você fazer. Não interessa quem está na direita, quem está na esquerda, quem está na tua frente, se atrás de você vem Faraó.
com a carruagem ali para tentar te derrubar, eu quero te dizer que aquele que está contigo nesta jornada vai fazer com que os teus inimigos que têm apontado o dedo sobre você cair, aleluias, e não vão conseguir te alcançar. Então continua fazendo a vontade do papai, porque ele tem cuidado e continuará cuidando da tua vida e dos teus. Nesta manhã eu quero terminar orando e ministrando sobre a nossa vida, para que nós possamos entender o chamado de Deus para a nossa vida. O Senhor chama os improváveis e nós estamos aqui porque fomos escolhidos, ainda que improváveis para o mundo, mas provável para o grande eu sou, que nos entrelaçou desde o ventre da nossa mãe. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu quero te agradecer por essa linda palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos escolher, por nos eleger, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por se fazer presente na nossa vida. Ainda, meu Pai amado, Pai querido, que nós não entendemos o porquê que o Senhor nos chamou e nos escolheu. Nesta manhã não é para entender, é para obedecer a tua voz, a tua palavra, que chama, meu Pai amado-nos pelo teu nome. Ah, meu Deus, Jeremias dizia que ele era uma criança, que ele não poderia profetizar, ele era o profeta chorão, considerado assim na tua palavra, mas o Senhor ali, meu Pai amado, o escolheu, e quando o Senhor escolhe, o Senhor capacita. Senhor, Isaías, meu Pai, dizia que era de lábios impuros, que não podia. O Senhor fez um anjo descer como Atenais, tocar sobre a língua de Isaías, purificou, aleluias, e Isaías ficou com os lábios puros diante do Senhor. Então não tem como, Senhor, fugir daquilo que o Senhor ortoga-nos a fazer. Meu Deus, Moisés foi, meu Pai amado, ali chamado, escolhido para tirar aquele povo do cativeiro, mas Moisés teve um pretexto em dizer: Senhor, eu não consigo falar. A tua palavra, ela é bem clara em dizer, aleluias, que ele tinha problema na fala. Com certeza ele deve que era gago, mas o Senhor escolheu, foi Moisés. O Senhor colocou Arão do lado dele, mas quem foi escolhido foi Moisés. E nesta manhã, meu Pai, quantos improváveis estão ouvindo esta passagem? Quantos improváveis para o mundo estão ouvindo, meu Pai amado, esta mensagem nesta manhã e vão se levantar, meu Pai, e vão tomar posição diante do Senhor, porque o escolhido, ele não tem escolha. Aleluias, louvado seja Deus. O Senhor já nos conhece antes da fundação do mundo, assim diz a tua palavra. O Senhor, meu Pai amado, deixa claro que o Senhor nos escolhe desde o ventre da nossa mãe, desde o ventre materno. O Senhor é aquele que nos conhece, que nos formou, que nos entrelaçou. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Para onde é que nós vamos correr? Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Que nesta manhã, meu Pai, nós possamos tomar posse da vitória, que nós possamos, meu Pai amado, tomar, Senhor, as rédeas da nossa vida com o Senhor e continuar na perseverança, olhar para o alvo que era o Senhor, olhar para o alvo que é Cristo, o nosso autor e consumador da nossa vida. Aleluia, Senhor, meu Pai, nós reconhecemos a tua grandeza e o teu poder. Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por teu amor e misericórdia. Senhor, nos ajuda a compreender e aceitar a tua vontade em nossa vida. Aleluias, Pai, nesta manhã não queremos mais seguir os nossos próprios desejos, mas sim a tua direção. Dai-nos força para obedecer, meu Pai, os teus mandamentos, mesmo quando isso, meu Pai, for difícil para nós. Que o teu Espírito Santo nos guie, nos capacite a viver em conformidade à tua palavra. Ah, meu Pai, que nós possamos ser um exemplo de obediência, meu Pai, que nós possamos ter o caráter de Cristo nesta terra, o chamado que o Senhor nos fez. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida, meu Pai, seja testemunho do Senhor em amor, na tua graça. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus, meu Pai, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Nos dê sabedoria, meu Pai,
Nos dê sabedoria, meu Pai amado, Pai querido, para discernir a Tua vontade, em tomar, meu Pai amado, as decisões corretas. Pai, nos transforma, em nome de Jesus, nos transforma, meu Pai, e nos ajuda para que nós possamos obedecer a Tua vontade nesta manhã, meu Pai, porque a obediência ao Senhor é a parte fundamental, é a chave para a nossa vida cristã, para frutificar, meu Deus amado, para ter um relacionamento profundo com o Senhor. Nós precisamos obedecer à Tua vontade, mas através da oração, meu Pai, nós estamos buscando do Senhor a direção certa. Nos dá força, meu Pai, para vivermos de acordo com a Tua vontade nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos guardar esta palavra na tábua do nosso coração nesta manhã, porque nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. O Senhor conhece a mim e a você. Que nós possamos tomar posse. Eu ministro sobre a tua vida a direção, a fé, a obediência, a coragem, a força. Que nesta manhã você possa entender e cumprir o chamado, o ID de Cristo na tua vida. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Eu volto às 18 horas, se assim papai permitir, estaremos de novo aí com a oração dos Salmos 91. Fiquem todos na paz do Senhor, refletindo nesta mensagem. Fiquem todos com Deus.